6h07, o Procon Goiás retomou o atendimento presencial desde que seja agendado. Quem tem mais informações para a gente é a Denise Parreira, que já está aqui comigo. Boa noite, Denise. Depois de mais de 7 meses sem atendimento presencial, o Procon Goiás voltou a receber o público na sede do órgão, que fica lá no centro de Goiânia, na Rua 8. Isso por conta da pandemia. O Procon foi fechado para o atendimento presencial no dia 17 de março. Mas mesmo fechado, o órgão não deixou de atender os consumidores nesse meio tempo, porque as pessoas continuaram registrando suas reclamações pela internet e também pelo telefone. Agora, na volta desse atendimento presencial, tem novidade. Antes, quem precisava registrar uma reclamação ou mesmo queria a ajuda do Procon para resolver alguma pendência com alguma empresa, era só ir até a sede do órgão, entrar na fila e esperar pelo atendimento. Mas agora mudou. Antes de ir presencialmente, o consumidor precisa agendar o atendimento. E esse agendamento é feito exclusivamente pelo telefone. Para os moradores de Goiânia, o número para agendamento do Procon é o 151. E para moradores da região metropolitana e do interior, o número é o 62-3201-7124. O atendimento ocorre das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A pessoa, então, vai precisar agendar esse horário pelo telefone e aí precisa cumprir o horário direitinho. A tolerância para atraso é de, no máximo, 10 minutos. E para voltar a receber o público, os guichês do Procon foram adaptados para garantir segurança e também distanciamento entre o atendente e o consumidor. Vai ter também aferição de temperatura na porta ali antes da pessoa entrar no órgão para garantir que ninguém com febre entre na sede do Procon, e o uso de máscara também é obrigatório. Guilherme, é com você. Muito obrigado, Denise, pelas informações. E para a gente dar mais detalhes sobre os atendimentos presenciais do Procon Goiás, que retornaram na última terça-feira, a gente fala agora ao vivo aqui com o Arlen Viana, que é superintendente regional do Procon Goiás. Seja muito bem-vindo, superintendente. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, é um prazer. Gente, a Denise explanou para a gente aí um panorama da volta de atendimento presenciais do Procon. Estava desde o dia 17 de março atendendo só de forma virtual, né? E mesmo neste período, mesmo as pessoas não podendo ir ao Procon, o número de reclamações, comparando com o período do ano passado, de janeiro a novembro, ele aumentou, né? Sim, nós tivemos quase 260 mil reclamações e denúncias nesse período, obviamente porque também ampliamos o nosso canal de atendimento ao consumidor em Goiás. Os atendentes foram todos direcionados para esse atendimento virtual, além de incentivarmos, obviamente, a utilização da plataforma virtual, que é o Procon Web, onde o consumidor ali, ele já, de maneira bem objetiva, ele já faz o registro da reclamação da denúncia, e esse processamento ele é muito mais rápido porque há a inserção e a digitalização dos documentos que fazem prova daquele fato narrado na denúncia. Então a gente viu, desculpa, o Guilherme já está aqui, Guilherme? Boa noite, superintendente. Eu, inclusive, quero perguntar, porque muitas pessoas elas não conseguem fazer esse processo pela internet. Qual a diferença ou exatamente a mesma coisa para quem faz pela internet e presencialmente com agendamento? Em termos de processamento interno para o Procon, é a mesma coisa. Aquilo que é lançado pelo consumidor através da plataforma virtual, que é o Procon Web, ou pelo atendente, ele é idêntico. Ocorre que essa dificuldade de operacionalização para alguns consumidores a gente entende perfeitamente, e por isso que essa disponibilidade, tanto pelo telefone 151, que continua atendendo, obviamente diminuímos aqueles canais que estavam abertos, e agora estamos lá com atendimento pelo agendamento, onde o consumidor retoma aquela rotina de outrora. E teve uma reclamação que foi mais presente neste período de pandemia, as reclamações campeãs assim do Procon? Olha, nós temos nesse período de pandemia, os fluxos foram variados. Nós temos, em linhas gerais, no início da pandemia, aquela questão do cancelamento das viagens, depois nós tivemos as escolas, as mensalidades, as aulas extracurriculares de inglês, dança, música, mas no todo nada superou aquilo que já é a prática comum, que é a telefonia, energia, fornecimento de energia e água, que continua ali mantendo, e obviamente também os dilemas de entregas de produto, onde houveram algumas compras aí que ainda mantiveram-se com dificuldade e com produtos danificados. Muito bem, sobre a telefonia ainda continua um cadastro
para pessoas que não querem ser perturbadas com aquelas ligações indesejadas, oferecendo promoções, né, superintendente? Exatamente. É um atendimento que você, aí sim, neste caso, você faz a utilização lá do registro pelo Procon Web, você disponibiliza o seu CPF e você poderá aí fazer um registro de até 3 números vinculados ao seu celular para não ser perturbado. Não quer ser perturbado? Insira lá o seu CPF, seus números de telefone, que no prazo de até 30 dias há uma comunicação à Anatel e você para de receber essas chamadas. A gente tem um endereço aí do Procon Web para pôr na tela para o pessoal aí de casa anotar, é o www.proconweb.ssp.ja.gov.br, é esse mesmo? Exatamente. Então você aí de casa tem alguma reclamação, toda hora recebendo aquela ligação chata, pessoal oferecendo promoção de banco, de telefonia, aquelas ligações de marketing, você pode entrar aí no site do Procon Web e bloquear esse tipo de chamada. Não pode bloquear a cobrança, não é, superintendente? Não, exatamente. Você vai continuar recebendo cobrança porque é um direito do credor ter contato contigo e fazer a cobrança. Mas aquelas ligações para oferecer plano, para aumentar plano, você não é obrigado a ficar aguentando mais. Superintendente, voltando a falar de pandemia, de dificuldade de atendimento, a gente viu que a Denise falou que teve algumas adequações ali no ambiente físico mesmo, né? Sim. O que mudou para garantir tanto a segurança do público quanto dos servidores? Nós, em face da contingência do que é o prédio físico do Procon, nós tivemos que resguardar os acessos até a estrutura de atendimento, de modo que o período de espera até o cumprimento do horário agendado é feito numa portaria lateral e só é chamado, então, o consumidor quando da reserva exata daquele horário. Nós tivemos o distanciamento recomendado pelos protocolos da Secretaria Estadual de Saúde e mantivemos também toda a higienização de mesa a mesa, além do que, tanto no período inicial da manhã, no meio da tarde e no final da tarde, uma equipe é feita toda uma higienização total da sala, sem a presença de nenhum dos servidores e nenhum consumidor também. Maravilha, muitos devem estar se perguntando se é pelo número, qual é o canal exato para fazer esse agendamento. Então, telefone 151, se você está dentro de Goiânia, na capital, ou metropolitana e interior do estado, 3201-7124. E como que é o passo a passo para a pessoa fazer esse agendamento? Ela liga, ela tem que já dar um panorama do problema, tem que apresentar algum documento, como é que é? Não, inicialmente ele só precisa indicar o nome completo dele, o CPF e um telefone de contato. Nesses termos é disponibilizado o schedule ou o quadro de horários vagos e disponíveis, ele faz a opção, feita a anotação do horário, basta que ele compareça no dia e no horário, apresentando e levando os documentos pessoais e aqueles atinentes à própria reclamação ou denúncia que ele pretenda fazer. Muito bem, eu queria, superintendente Allen, que a gente fizesse um encorajamento, porque eu conheço muitos amigos que não acreditam na via do Procon para resolver problemas, mas nós sabemos, e eu tenho amigos também que já utilizaram o canal e tiveram seu problema resolvido. Então, realmente, pode ser resolvido de maneira muito rápida pelo Procon, que é um processo mais simples do que judicializar a causa, certo? Sem dúvida. O Procon possui, além de ser um órgão de referência nacionalmente, e no caso do Estado de Goiás, com interação inclusive com o Ministério Público, Defensoria Pública, é o órgão que verdadeiramente representa os interesses do consumidor do Estado de Goiás. Nós temos um índice de resolutividade de mais de 80%, da primeira reclamação que o consumidor apresenta lá no Procon Goiás. O que não quer dizer que todas as reclamações serão solucionadas, porque não depende unicamente de nós. Existem fornecedores que têm resistência, que têm um protocolo diferenciado, assim como existem reclamações que são improcedentes. E não há como ter solução para todas essas demandas. Mas eu destaco isso, fazendo até o destaque pessoal de um testemunho particular, cujo qual eu não utilizava o Procon, e o dia que eu precisei, não era superintendente do Procon. O dia que eu precisei, no mesmo momento eu consegui resolver a situação de uma empresa aí de... Eu não vou falar o nome. Muito bem. Certo. Então, só relembrando para vocês de casa, 151, se você estiver aqui em Goiânia para marcar o seu agendamento no Procon Goiás, ou no 3201-7124, se você estiver na região metropolitana ou em outro município. A gente conversou aqui com o Allen Viana, que é superintendente do Procon Goiás, sobre a volta dos atendimentos físicos na unidade do Procon. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, superintendente. Boa noite. Boa noite.